Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 9 de agosto de 2026, 19º domingo do tempo comum. Semana vocacional da família. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus por este domingo festivo, dia memorável da Páscoa de Jesus. Hoje, em comunhão com a Igreja no Brasil, que vive o mês vocacional, celebramos o Dia dos Pais e a abertura da Semana Nacional da Família. Trazemos diante de Deus a vida de nossos pais e também de nossas famílias em suas diversas realidades e desafios. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo somos sempre vencedores, por maiores que sejam as intempéries da vida. Os hebreus tinham muito pavor do mar e a tempestade era o pior dos pesadelos que se possa imaginar. É no meio do mar, no meio da tempestade, na hora difícil, de apuros, que Jesus se apresenta e se revela como quem Ele é: portador de paz. "Coragem, sou eu, não tenhais medo", disse Jesus. Ali Jesus manifesta seu poder, não o poder pelo poder, mas o da força divina, capaz de mudar, de transformar e libertar. O mar representa o caos, o perigo iminente da morte. No socorro que faz aos discípulos em apuros, mostra-lhes que a vida sairá sempre vencedora da morte. Antecipa a compreensão da ressurreição de Jesus. Todos estamos no barco da Igreja, que pode balançar, agitar-se. Exatamente nas horas mais difíceis é que manifestamos ou provamos a nossa fé. Como em outras manifestações de Jesus, a conclusão é a fé dos apóstolos. É a Igreja que, provada pelas perseguições e por sua fé ainda fraca, renova a adesão a seu Senhor ressuscitado. Deixemos o Senhor conduzir o nosso barco. Ele vem nos dizer bem perto de nosso coração: confia em mim, desconfia de tuas pequenas e frágeis seguranças. Coragem, pois outros já viveram o que nós vivemos, outros já atravessaram o mar em tempestade e souberam confiar no Senhor. Eu jamais duvide da presença de Deus que cuida de mim. Quero ter plena confiança no Senhor. Deus abençoe este meu pequeno propósito. Queridos irmãos e amadas irmãs, a barca de Pedro navega no meio do vento impetuoso. Dificuldades, contradições, medos a assaltam. Fica, porém, o convite: subir ao alto da montanha, descortinar o horizonte, distanciar-se para ver melhor, sair da agitação, esperar a brisa suave entrar no silêncio de Deus para poder ouvir: "Confia, sou eu, não temais." E no fim poder dizer verdadeiramente: "És o Filho de Deus." Não deixe que o vento carregue sua esperança e empane a sua visão. Sinta a suavidade da brisa e perceba que o Senhor está perto. Se for preciso, suba a montanha e ore a sós. No entanto, não tenha em vista conquistas e resultados, sucesso e prosperidade. Abra-se para que Deus faça de você o que Ele quiser. Passe um dia de deserto, tire um tempo de oração a sós com o Pai. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 11, 13a,
Elias, cansado e sozinho, descobre que Deus não se manifesta no vento, no terremoto ou no fogo, mas na brisa suave que toca o coração, trazendo a esperança. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 9, de 1 a 5, segunda leitura de hoje, recorda aos romanos e a nós, em nossos dias, que a fé é um dom e compromisso. Viver e testemunhar a presença de Deus em nossa vida exige confiança em seu amor constante. No Evangelho, Jesus caminha sobre o mar e Pedro ousa segurá-lo. No Evangelho, Jesus caminha sobre o mar e Pedro ousa segui-lo. A tempestade desperta medo, mas a barca é símbolo da igreja e da família cristã. Da família cristã que nos mantém, queridos irmãos e irmãs, que nos mantém seguros. Os perigos do mar e o vento representam os desafios que teremos, os desafios que testam a nossa fé. Ao reconhecer Jesus como Filho de Deus, os discípulos antecipam a confissão do centurião diante da cruz. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O tema Comunidades Vocacionais Encontro, Testemunho e Missão, iluminado pelo lema Perseverantes e Bem Unidos, partiam o pão pelas casas, Atos 2,46, nos inspira a viver a fé em comunidade. Nas comunidades eclesiais, o encontro, a oração e a partilha fortalecem a fé e tornam o testemunho mais vivo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então: a quem você quer servir? A quem você quer servir? a quem você quer Servir. A quem você quer servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O pecado quer nos dominar e Deus quer nos santificar. É preciso decidir, ser de Deus, não me enganar. A quem você quer servir? A quem você quer servir? A quem você quer Servir. A quem você quer servir?